Olá pessoal, somos discentes do Instituto Federal do Pará, campus Tucuruí. Estamos trazendo esse vídeo para explicarmos o que foi a Santa Inquisição e alguns temas relacionados a ela. O assunto que irá ser tratado foi proposto para a turma de Eletrotécnica e este está sendo coordenado pela docente Vivian Viana. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações. Fiquem com o vídeo. Saudações, jovens! Hoje viemos falar a respeito de um acontecimento famoso e um tanto polêmico, nomeado de Inquisição, também conhecido por Santo Ofício. Esse acontecimento foi criado pela Igreja Católica em resposta ao aparecimento dos hereges. Esta instituição era formada pelos tribunais da Igreja Católica, que perseguiam, julgavam e puniam as pessoas acusadas de se desviar das normas da Igreja. Ela teve duas versões, a medieval, nos séculos XIII e XIV, e a feroz Inquisição moderna, concentrada em Portugal e Espanha, que durou do século XV ao século XIX. Tudo começou em 1231, quando o Papa Gregório IV, preocupado com o crescimento de seitas religiosas, criou um órgão especial para investigar os suspeitos de heresia. Qualquer um que professasse práticas diferentes daquelas reconhecidas como cristãs eram considerados hereges. Agora vamos dar ênfase à Inquisição medieval. A Inquisição medieval predominou principalmente nos seguintes países: França, Portugal, Itália e Alemanha. Esse tipo de Inquisição tinha penas menos rigorosas do que a Inquisição moderna. A mais conhecida era excomunhão, apesar de já existir e ser praticado o ato de tortura às ordens do Papa para arrancar confissões desde 1252. Já a segunda encarnação surgiu na Espanha no ano de 1478. A Inquisição moderna se intensificou de maneira exacerbada por conta do apoio da realeza e nobreza. Os alvos agora eram os judeus e os recém-convertidos ao catolicismo, acusados de praticar o judaísmo secretamente. A justificativa da volta de tal acontecimento era a necessidade de fiscalizar os mencionados acima. O Santo Ofício passou a considerar como heresia qualquer ato que fosse contra a fé e os costumes da Igreja Católica. A lista de perseguidos, consequentemente, aumentou, sendo perseguidos também os iluministas, protestantes e bígamos. Essa nova Inquisição trouxe consigo novas penas, tais como a instituição da morte na fogueira, da prisão perpétua e do confisco de bens, que transformou a Inquisição numa atividade altamente rentável para os cofres da Igreja. Foi nessa Inquisição que ocorreu a mais famosa condenação e que serve de exemplo até nos dias atuais, a condenação de Galileu Galilei. Essa condenação o obrigou a dizer que estava mentindo sobre as afirmações ditas em seu livro. Essas afirmações que dizia a respeito da teoria heliocêntrica. A Inquisição condenou milhares de pessoas, muitas delas eram as famosas bruxas, que nada mais eram do que as mulheres que tinham conhecimento das plantas, sabiam curar usando as mesmas. A Inquisição gerou alguns métodos de julgamento, que são utilizados até nos dias atuais, tais como delação premiada, direito a uma segunda instância e etc. Torturas na Santa Inquisição. Torturas eram usadas pelos inquisidores para punir os hereges dos seus pecados. Eles também torturavam hereges para que eles denunciassem outros hereges. Algumas dessas torturas ficaram conhecidas por serem tão cruéis. Empalamento. Uma das mais conhecidas técnicas de tortura é o empalamento. Durante a Idade Média, seus inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente o processo começava pelo ânus e seguia até a boca. E o mais assustador, tinha vítimas que poderiam levar até 3 dias para morrer. Berço de Judas. Chamado de berço ou cadeira de Judas, essa técnica pode ser considerada a prima distante da empalação. Com um pouco mais de sadismo, as vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides ou cones de madeiras pontiagudos, lentamente até a morte. Presas em cordas, elas tinham seus orifícios anais ou vaginais esticados pelo tronco pontudo de madeira durante dias. O estripador de seios. Esse terrível aparato costumava ser utilizado para punir mulheres acusadas de realizar bruxaria, aborto e adultério. Essas garras eram aquecidas em brasas quentes e em temperatura comum. O aparelho consistia no seguinte: ele arrancava os seios das mulheres, por isso o nome estripador. Serra para cortar ao meio. 2 torturadores amarravam as vítimas de cabeça para baixo, a fim de deixar todo o sangue fluir. Depois disso, pegavam uma serra e atravessavam as vítimas, começando pelo meio das pernas. A tortura costumava levar dias. O esmaga-cabeças. O esmaga-cabeças ficou conhecido porque era capaz de causar dores e danos irreparáveis. O instrumento consistia em um capacete ligado a uma barra onde se apoiava o queixo da vítima.
Depois disso, o parafuso apertava o capacete, comprimindo a cabeça das vítimas. Com isso, os torturadores conseguiam destruir as arcadas dentárias e as mandíbulas. E caso a tortura não parasse, os globos oculares saltavam dos olhos e o cérebro saía despedaçado pelo crânio. A Inquisição ocorreu no período da Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas. Alguns historiadores usaram a expressão Idade das Trevas, pois tinham como referência a cultura greco-romana da época do Renascimento. De acordo com esses historiadores, a Idade Média foi uma época com pouco desenvolvimento cultural, pois a cultura foi controlada pela Igreja Católica. Afirmavam também que praticamente não ocorreu desenvolvimento científico e técnico, pois a Igreja impedia estes avanços ao colocar a fé como o único caminho a seguir. Depois de meus colegas terem explicado sobre o que é a Inquisição e outras coisas relacionadas à mesma, vou estar dando continuidade explicando sobre a Inquisição no Brasil. No Brasil, a expansão do catolicismo foi marcada pela ação dos jesuítas junto às populações nativas. Contudo, não podemos deixar de levar em conta que, segundo lugar de encontro de várias culturas, o território brasileiro se tornou próprio para as práticas de rituais e outras manifestações que iam contra os preceitos católicos, muitas vezes recorrendo aos saberes dos indígenas ou dos escravos africanos. Os professores católicos se desviavam de seus dogmas. No Brasil, os tribunais de Inquisição chegaram a ser instalados no período colonial, porém não apresentaram tanta força como na Europa. Foram julgados principalmente no Nordeste alguns casos de heresias, além de haver perseguições de alguns judeus. Então, galera, já falamos sobre a Inquisição e sua origem, seus procedimentos e métodos de tortura, censura literária, Idade Média, período de graça e Inquisição no Brasil. Então, vamos estar fechando esse vídeo com algumas curiosidades sobre a Inquisição. Uma delas é: um dos inquisitores que mais castigou o herege no século XV foi o espanhol Tomás de Torquemada. Ele ficou conhecido como o Grande Inquisitor e atuou na perseguição e punição de muçulmanos e judeus convertidos que moravam na Espanha. Outra curiosidade é que a palavra deriva do latim inquisitius onius, cujos significados são investigação e indagação. Outra curiosidade é: embora tenham praticado muitas mortes, violências e sofrimentos, ela era também chamada de Santa Inquisição. A última curiosidade para estar fechando o vídeo é: de tempos em tempos a Inquisição organizava o auto de fé. Este consistia num evento público no qual os absolvidos deviam mostrar arrependimento e compromisso em respeitar as doutrinas católicas.